E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção da semana 5, segundo ano, certinho? Então vamos lá. Então vamos lá para a questão 1. Descreva como as mudanças no trabalho no campo rural sofreram alterações na vida e na relação das comunidades com o espaço. Lembre-se de tomar como referencial a Revolução Verde e o êxodo rural, estudado em semanas anteriores. Então vamos lá, a modernização do meio rural proporcionadas pela Revolução Verde contribuiu para o aumento do desemprego estrutural na produção agropecuária, desencadeando a substituição gradual dos trabalhadores do campo pelos grandes maquinários. Então, esse processo, aliado à acentuada concentração de terras existentes, principalmente na maioria dos países subdesenvolvidos e emergentes, intensifica, assim, dessa forma, o êxodo rural. A migração em massa da população rural para as cidades, contribuindo, dessa forma, para o crescimento das grandes cidades por meio da expansão das periferias das metrópoles. Outro impacto da modernização do meio agrário, que vem gerando bastante críticas, é a expansão das atividades agropecuárias, o que resulta em uma pressão sobre as áreas naturais e, consequentemente, desmatamento, mesmo que a destruição das áreas naturais não seja gerada inicialmente pelas propriedades altamente mecanizadas. Na realidade, né, pessoal, isso tudo uma questão de desenvolvimento. Inclusive, em relação aos maquinários, é fundamental para que se tenha uma produção razoável. Para alimentar as pessoas, é necessário uma produtividade, ter produtividade. Porque e essa questão de maquinário colabora muito para a produtividade, para você trabalhar melhor as condições da terra e, com isso, ter uma produção maior. Porque se não houvesse essas mudanças, sem sombra de dúvida, a fome hoje no mundo estaria bem maior. Então, infelizmente, de um lado, tem essa questão do desemprego. Mas, por outro lado, há esse desenvolvimento que permite produzir mais alimentos. Tá certo? Então, tem um lado negativo, mas tem um lado essencialmente positivo. Tá certo? Então, vamos lá para a questão número 2. As imagens aqui não ficaram muito boas, mas vamos lá. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a seguinte tira. Vocês estão observando aqui, né? As pessoas trabalhando, serviço duro, tanto na zona rural quanto no urbano, né? E o que é que nós podemos entender essa questão? Então, na realidade, essa figura representa o processo do êxodo rural e, na primeira parte, demonstra uma família de camponeses realizando a colheita no campo, prejudicada por condições climáticas. Em seguida, mostra essa mesma família recolhendo materiais recicláveis nas ruas de uma cidade. Muitas pessoas, elas deixam o campo com destino à cidade, com o pensamento que nela irão ter melhores condições de vida. No entanto, em virtude da desqualificação profissional, muitos não conseguem empregos e, consequentemente, acabam tendo como única alternativa atividades como catadores de materiais recicláveis e outras mais ou menos nessa direção. Esse fato acaba tornando as condições de vida mais difíceis que as do campo. Então, dentro do êxodo rural, como foi comentado, a questão do maquinário, e muitas pessoas tiveram que sair do campo, porque serviços que elas faziam, que eram feitos por essas pessoas, acabaram sendo feitos por máquinas. E foram para a cidade e, infelizmente,
muitas vezes sem essa qualificação profissional, sem nenhum conhecimento, ou simplesmente conhecimento em termos profissionais que tinha, era aquele adquirido lá no campo, e que não necessitava de nenhuma técnica. Então essas pessoas, quando foram para a cidade, sem dúvida nenhuma, sofreram bastante em termos de emprego, em termos de salário, em termos de renda, e começaram muitos a pensar, a observar que no campo a situação era melhor. Pelo menos tinham como criar alguma coisa, plantar alguma coisa e com isso não passarem fome. Porém, o campo anda desenvolvendo bastante e muitas pessoas hoje, esse êxito rural que existia, felizmente hoje diminuiu bastante. E até certos casos que está vendo o inverso, o retorno de algumas pessoas da cidade para o campo. Mas isso é uma minoria. Certinho? Então vamos lá para a próxima questão. Então vamos lá para a questão número 3. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental: letra A, carência de melhores condições sociais no campo. Falso. Não é fator determinante no processo de migração do campo para a cidade. Então vamos lá. Letra B, baixa produtividade agrícola. Também falso. Não é principal responsável pelo êxito rural nas cidades industrializadas, e sim a implementação das relações capitalistas na produção agrícola. Letra C, pressão demográfica no campo. Também falso, não há pressão demográfica no campo. E a letra D, substituição de mão de obra pela mecanização. Aí sim, está certo, porque a intensa mecanização das atividades, como já comentamos, agrícolas, substituiu maciçamente os trabalhadores rurais. Por quê? Porque aumenta a produtividade, gera menos gastos, ou seja, os proprietários obtêm maior lucratividade. Então a letra é D. Beleza? Então vamos lá para a próxima. A 4. Nas regiões subdesenvolvidas ocorrem dois tipos de êxito rural. Um, aquele provocado pela modernização da agricultura e consequente liberação da mão de obra. E o número 2, aquele provocado pela manutenção de formas adequadas de produção, que detém como consequência o empobrecimento geral da população. A respeito dos dois tipos de migração, pode-se dizer que, vamos lá, no segundo tipo, predomina uma agricultura comercial especulativa que emprega numerosa mão de obra. B. No primeiro tipo, a perda de população, mas a produtividade agrícola se eleva. Tanto no primeiro como no segundo tipo resultam de processo de inovação da agricultura. Só ocorre imigração rural quando as condições de vida da população atingem níveis de pobreza absoluta. Então vamos lá, pessoal, como essa primeira fala. Aqui no segundo tipo predomina uma agricultura comercial especulativa que emprega numerosa mão de obra. Falsa. Tá certo? No segundo tipo ocorre a redução da produção e consequente empobrecimento da população, não sendo possível empregar mão de obra. Certo? A letra B. O que é que fala a letra B? No primeiro tipo, a perda de população, mas a produtividade agrícola se eleva. Verdadeiro. A intensa mecanização das atividades agrícolas, ela gera desemprego no campo e aumento considerável da produção. A letra C, falsa. O segundo exemplo não apresenta aspectos de renovação da agricultura. A letra D, que fala que só ocorre imigração rural quando as condições de vida da população atingem níveis de pobreza absoluta. Falso. O êxito rural não ocorre somente quando a população atinge o nível de pobreza absoluta. As cidades exercem forte atração para a população rural, que busca melhores condições de vida e serviços, como saúde, educação, saneamento ambiental e outras coisas mais.
Vamos lá, questão 5. Opa. Questão 5. O processo de migração é resultante de vários fenômenos políticos, econômicos e sociais, os quais modificam as sociedades. No Brasil, o intenso processo de movimentação da população ao longo da segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. A principal consequência desse movimento da população nacional foi o aumento da população urbana brasileira. Esse movimento é chamado de refugiados ambientais, B, diáspora brasileira, não, C, migrações externas ou êxito rural, sem dúvida nenhuma, êxito rural. Porque o processo de êxito rural ele foi um movimento migratório que ocorreu de maneira acentuada no Brasil, principalmente na segunda metade do século XX. Esse movimento consiste na saída da população rural para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida. A partir dessa movimentação, a população brasileira se tornou majoritariamente urbana. Certinho, pessoal? Então, até a próxima aula.